Finalmente eu coloquei a leitura de Boku no Hero em dia, galera, e eu vou dizer pra vocês que por mais que o foco nesses últimos capítulos tenha mudado e a gente não tenha visto mais a luta do Midoriya contra o Shigaraki, que dá pra dizer que seria o principal evento dessa saga final, eu posso dizer com tranquilidade que essa foi uma das melhores sequências de capítulos dessa guerra final, quiçá do mangá inteiro, galera. E o grande protagonista disso tudo foi aquele que a gente nunca esperaria que fosse ter um destaque igual a esse. Na verdade, dois personagens da 1A que brilharam demais a ponto de me emocionar de verdade, galera. Eu vou explicar pra vocês tudo isso. Pra você que tá perdido, vem comigo que eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no mangá de Boku no Hero Academia, não antes de você dar aquela conferida, galera. Se você tá inscrito aqui no canal, não custa nada pra você, mas pra mim é importante demais, motiva demais a gente a continuar produzindo vídeo, beleza? Então, contextualizando aqui, a gente viu que o foco da guerra mudou para a missão de libertar o Kurogiri, que está sendo mantido preso no hospital central, porque a habilidade dele de teleporte seria um trunfo para os vilões. Então por isso que eles estão tentando resgatar o Kurogiri. A gente vê de um lado o Spinner liderando a frente de libertação paranormal, junto de uma multidão de civis que os apoiam, somando ao todo um movimento de 15 mil pessoas, enquanto do outro lado vemos o Mike, junto de outros heróis e policiais tentando impedir o avanço deles, mas contando com uma força de apenas 200 pessoas. E o que a gente vê aqui, galera, o que move essa revolução é todo o ódio reprimido durante anos de pessoas que sofreram uma discriminação fortíssima, e essas pessoas são aquelas que possuem individualidades do tipo de mutação, ou seja, que sofreram uma mudança corporal permanente nos seus corpos, né? Por isso uma mudança corporal. Tanto que a gente vê eles gritando, né? Quem tem cara de humano nunca vai nos entender! E a gente até vê uma página de flashback do Spinner lá no capítulo 370, na primeira página inclusive, né? Ele sendo perseguido quando mais novo, num lugar que parecia ser uma cidade do interior, que é justamente onde essa discriminação acontece de forma mais explícita, de forma mais frequente, e isso é dito até nesses capítulos, né? Isso a gente já tem a explicação verbal. Depois a gente até vê um cara gritando pro Koda, né? Você cresceu em uma cidade grande, traidor maldito! Porque ele cresceu numa cidade grande, né? Não só por isso, tá inserida, a frase tá inserida em todo esse contexto, né? De pessoas que cresceram em cidade grande e pessoas que cresceram marginalizadas da sociedade, vamos colocar assim, né? Longe de metrópoles, e o que eles sofriam por nascerem e por terem crescido longe das grandes metrópoles, né? Isso a gente vai entender aos poucos aqui durante o vídeo. E a gente vê também todo o discurso que alimenta essa raiva que, olha só que curioso, não vem da boca do Spinner. O Spinner aqui nada mais é do que um símbolo a ser seguido, mas quem realmente vende a ideia dele ser esse símbolo, como se fosse de fato o marqueteiro do Spinner, é esse cara aí que sai falando um monte de coisa para motivar a massa, né? Ao ponto de que no capítulo seguinte, no 371, quando o Spinner tem uma pane no cérebro e não consegue raciocinar mais direito, esse cara é quem foi o responsável por inventar uma interpretação a partir do que o Spinner tinha dito para que o povo não perdesse a motivação e continuasse inflamado. O Spinner lança um tipo... o que a gente tem que fazer? Eu não faço a menor ideia. E o cara lá, não, é que ele quis dizer que você não tem ideia do peso que eu carrego e a gente precisa continuar seguindo em frente. E ele ainda fica, meu Deus, o Spinner não ajuda, né? Mas enfim, ele dá um jeito dele e esse é o trabalho do marqueteiro. Quando o grande líder não tem a vocação por si só, por conta própria, de conseguir motivar a massa, né? Nada melhor do que a ajuda de um bom marqueteiro para tentar ali segurar as pontas nesses casos. E enquanto o Spinner segue no meio da loucura dele, isso no capítulo 370, né? Depois dele ter se drogado para ficar mais forte, vemos o Shoji interferir, enchendo ele de soco. Vocês lembram do Shoji? Aquele aluno da 1A que consegue multiplicar as partes do seu corpo, né? Ele que se torna o grande destaque aqui. E a gente vai descobrir mais adiante que foi ele quem quis ir para essa linha de frente, porque ele é
um deles, e por isso ele queria antagonizar esse grupo de mutantes, né? Só que todos os outros mutantes veem ele como um traidor da própria causa, como dizia o Magneto, e começam a linchar ele direto ali, né? E nisso o Xode ainda tenta, olha só que louco, ele ainda tenta argumentar com aquela galera dizendo que na última guerra os heróis ao menos se preocuparam em evacuar o hospital para que os inocentes não fossem feridos, enquanto os mutantes agora, nessa circunstância agora, não estão nem aí para isso. E é isso que gera a revolta do próprio Xode. E é isso também que mostra a diferença de cada um desses lados, né? Mas o Xode, ele diz para o Spinner que esse ataque deles iria jogar fora 30 anos da luta deles, ou seja, que isso só teria o efeito contrário do que eles desejavam, né? Gerando ainda mais ódio para todo lado e nenhuma solução realmente palpável, né? Que desse algum resultado positivo para eles. Mas a resposta do Spinner, que sempre pareceu um dos vilões mais moderados, foi o contrário do que a gente pensava. Ele decide se fechar ainda mais, e nisso eu digo literalmente, quando ele decide ativar uma outra individualidade dada pelo All for One, que dá uma carapaça de escamas para o Spinner ficar ainda mais duro, né? Aumentando a sua ofensiva e a sua defensiva. E é aqui que a gente tem um flashback bem interessante do Xode, que revela como ele conseguiu aquelas cicatrizes que a gente sequer tinha conhecimento, já que ele vivia usando aquela máscara, né? A gente não tinha conhecimento disso. E a gente descobre que ele tem essas cicatrizes e ele conta para a turma que ele e sua família eram perseguidos por outros moradores da sua vila que alegavam ser uma purificação de sangue, né? Ou se você for traduzir para o mundo real, pureza racial. E que o Tokoyami e o Koda, por exemplo, até poderiam achar que esse tipo de coisa não acontece mais por eles crescerem numa metrópole, mas que em outros lugares ainda é comum atacarem crianças desse jeito. Tem até um momento em que o Mineta reconhece e pede desculpa por ter chamado ele de polvo uma vez, mas que não tinha sido por mal e tal, né? Isso porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo estereótipos mesmo sem perceber. Mas nesse caso o Xode entendeu, né, que era só pelo Mineta ter achado diferente, né, naquele contexto, mas que não teve uma intenção depreciativa por si só, né? E o Xode segue contando o motivo dele sempre usar uma máscara, que é para as pessoas não pensarem que ele busca qualquer tipo de vingança pelo que ele sofreu, né? Não enxergarem aquilo, nossa, ele tem essas cicatrizes no rosto dele, o que será que ele vai fazer comigo? Será que ele quer se vingar de alguma forma? Além do fato de que ele não quer se apegar a essas lembranças ruins, mas sim das lembranças positivas, como quando ele foi capaz de salvar uma garotinha de ser afogada por causa do seu poder de estender os seus braços. E olha só que simbólico, né, galera? Boku no Hero muitas vezes fala sobre você estender a mão para aqueles que precisam e sobre como muitas vezes as mãos dos heróis não conseguem chegar até todo mundo, né? Mas com um braço que se multiplica, você consegue chegar ainda mais longe e salvar quem precisa, e foi isso que a gente viu nesse flashback, né? Muito simbólico e muito bonito. Então ele preferiu se apegar à única vez em que ele foi grato por ter esse corpo. E quando o Xode ele termina de contar essa história, né? É engraçado porque a turma inteira vai para baixo dos braços dele, todo mundo emocionado e dizendo que vão criar ainda mais lembranças positivas para ele, enfim, né? Mas agora voltando para o presente, onde enquanto o Spinner só pensa em destruir tudo numa página, na outra o Xode ele pensa em como fazer uso dessa raiva de uma outra maneira. E aquele que foi motivado pelo discurso do Xode foi o Koda. Outro personagem que ninguém sequer se importava, mas que também teve uma presença muito forte nesse momento, né? Tendo o seu chifre ali crescendo no final do capítulo 371, assim como os da sua mãe, né? Que tinha dito no capítulo seguinte, né? A gente vê no flashbackzinho, que diz pra ele que também iriam crescer e que esses chifres transmitem sentimentos aos animais que estão bem longe, ou seja, servindo como uma antena, de certa forma, né? Que conseguisse atrair muito mais animais, né, assim amplificando o poder dele. E a gente vê ela contando pro Koda que sofreu muito por causa dessa aparência, mas que o pai dele sempre defendeu ela e que inclusive achava os chifres dela bonitos, né? Bom,
Agora que eu pensei em chifres fica meio esquisito, né? Mas os chifres literais, né? E que o desejo dela era que o seu filho fosse como o seu pai, que se enfurece quando zombam do que é importante para ele. E nisso ele vai pra cima do marqueteiro lá do Spinner, né? Junto do Shoji, que consegue contorcer os seus membros para que eles se tornem um único punho gigante. E quando o Spinner chama aquilo de nojento, ele olha para aquilo e fica, eca, mano, que nojento. Olha só quem está falando isso, né? O Shoji, ele grita dizendo que sim, esse é quem eu sou. Galera, que página incrível, gente. Que construção incrível desses dois capítulos do 370 e do 371 com essa cena ali do Shoji, gente. Olha só, é muito engraçado eu estar falando Shoji, porque eu nunca pensei que fosse falar dele de forma relevante num vídeo aqui, a não ser para fazer alguma menção aleatória, mas, cara, foi uma página incrível essa do final do 371 e com um final ainda que ironiza essa aqui. A gente vê essa ironia na fala do Spinner dizendo que nojento, sendo que olha a aparência que ele também assumiu, sabe? Isso também não poderia ser considerado nojento aos olhos dele próprio? Não, aí não, né? Só julgar o outro é bem fácil, né? É isso que faziam com ele, mas agora ele também tá fazendo com o próprio Shoji, né? Que ele tá vendo ali com uma aparência diferente. Seguindo, depois disso temos uma disputa de qual voz iria conseguir tocar o coração daqueles mutantes. O Shoji grita dizendo que se eles continuarem, os próximos que iriam sofrer as mesmas coisas seriam os seus filhos e netos, enquanto o Spinner grita dizendo que o ódio é algo que nunca desaparece, e ele segue em direção ao hospital e os mutantes seguem atrás dele. Só que quando eles chegam no hospital, eles dão de cara com a equipe médica, formando um cinturão para que eles não machuquem os pacientes, para que eles não invadam ainda mais o hospital, né? E foi isso que fez a diferença no final. O Spinner, ele segue correndo e nisso temos uma imagem dele criança, né? Dele relembrando como aquele era um sonho de infância dele, que era ser seguido por alguém, mas quando ele percebe, ele estava sozinho. Ninguém mais estava com ele. Só ele estava lutando aquela batalha que não traria fruto nenhum para ele. No fim, a voz do Shoji realmente conseguiu chegar até eles. E é justamente sobre o alcance da voz que se trata esse capítulo, né? Não só com a voz do Shoji conseguindo alcançar os mutantes, o coração deles, né? Fazendo eles perceberem que realmente, né, o que a gente está fazendo está passando dos limites aqui, mas também em relação ao Mike, que estava presenciando tudo aquilo no começo do capítulo, e no final dele, enquanto o Spinner chega até o Kurogiri, o Mike consegue também chegar ao mesmo tempo e ambos gritam o nome daquele que estava preso, só que um chama pelo nome de Kurogiri, enquanto o outro chama pelo seu verdadeiro nome, que é Shirakumo. Mas o Mike, olha só, ele tem uma vantagem nisso tudo. A sua voz é amplificada pelo seu próprio poder. Então, qual vai ser a voz que aquele que está sentado ali vai conseguir ouvir? Agora eu queria falar com vocês sobre perspectiva, melhor dizendo, sobre ausência de perspectiva. Vamos lá. Toda essa bomba que a gente vê explodindo agora no mangá por muito tempo parecia completamente desconhecida pra gente. E o que eu quero dizer com isso? Desde o começo da história, o foco na discriminação apresentada pra gente, pelo menos, sempre foi direcionada a quem não tinha individualidade, como o caso do Midoriya, né, o principal exemplo aqui. Depois ele consegue, o One for All entra na UA, o Bakugou ainda continua enchendo o saco dele, mas a coisa meio que dá uma equilibrada, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente via personagens como o Tokoyami, o Shoji e o Koda totalmente inseridos na turma sem problema nenhum. Claro que em proporções, né, diferentes, já que o Tokoyami sempre foi o que teve mais destaque dos mutantes da turma, né? Só que nenhum deles foi mostrado sofrendo discriminação. A turma convivia de boa, né? O primeiro caso, na real, de discriminação contra mutantes que a gente viu foi através daquele grupo muito específico chamado de
Clã de Rejeição de Criaturas, que era basicamente uma seita secreta de gente que odiava mutantes, mas que foi dizimada pela Liga dos Vilões num instante e não teve desenvolvimento nenhum. Era só um grupo que tentava manter vivo esse ódio contra mutantes que aparentemente já tinha sido extinto da sociedade e hoje era tudo um mar de rosas. E todo o universo, olha só, todo o universo de Boku no Hero sempre pareceu muito cor-de-rosa nesse sentido, né? Coisa que definitivamente não aconteceria na vida real. Só que a proposta que o mangá de Boku no Hero tenta trazer é que tudo isso só parecia bem nos grandes centros urbanos, onde tem uma presença maior de heróis, a população de forma geral tem uma melhor educação e tem uma maior diversidade de pessoas. E onde existe uma maior diversidade, tende a existir também uma maior naturalização do diferente. Faz total sentido. E onde o bicho pega mesmo é fora desses centros urbanos e por isso a gente vê o Spinner sendo perseguido no interior. É por isso que o Shoji ele diz para o Koda e para o Tokoyami que talvez eles pensassem que esse tipo de discriminação não acontecia mais nos dias de hoje, né? Mas ele, por ter crescido numa cidade do interior, né, vamos colocar assim, ele sofreu sim esse tipo de coisa ainda é normal de acontecer mesmo atualmente. E é exatamente por isso que a gente nunca viu esse tipo de atitude, né? Esse tipo de discriminação de forma frequente, porque a gente acompanha o olhar, a história, através do olhar de um garoto da cidade onde o diferente é naturalizado, mas que também, olha só, é uma sociedade de aparências. O próprio All Might é o maior exemplo disso, né, tendo que esconder a sua fraqueza. Então, os julgamentos ao diferente são feitos de forma muito mais sutil, ou quando não são, permanecem só na mente das pessoas. Mas é difícil de acreditar que eles não estão ali. Então eu entendo a lógica que foi criada aqui, né, dizendo que, olha só, nas cidades, nos grandes centros urbanos tem muita diversidade, então o preconceito não existe, ou quase não existe, mas isso é muito comum nas cidades mais periféricas ou cidades mais do interior, enfim, mas ao mesmo tempo, convenhamos que quando a gente é mais novo, qualquer motivo é motivo para existir exclusão ou perseguição, seja pelo cabelo, cor da pele, o formato do dente, o peso, a beleza, a sexualidade e no caso de Boku no Hero seria qualquer individualidade que fuja do que for considerado o padrão. E essa abordagem foi algo que eu sempre senti falta em Boku no Hero, né? A gente vê isso sendo trabalhado no micro-universo que cerca os heróis também, porque querendo ou não, é o que acontece na realidade. Qualquer coisinha, qualquer desculpa é desculpa para alguém sofrer discriminação, seja a pessoa usar óculos, seja a pessoa ser um pouco mais vesga, qualquer coisa, meu amigo, que fuja um pouco do padrão vai ser alvo de bullying. Mas mesmo assim, mesmo que eu tenha sentido falta ao longo de Boku no Hero dessa abordagem mais sutil, dessa presença ali e lá e cá, né, desses exemplos de discriminação e preconceitos nessa sociedade de Boku no Hero que cerca ali os heróis principais, mesmo assim, isso que a gente está vendo agora já foi muito impactante, né? E já me deixa muito satisfeito com a forma como foi executado. E outra característica muito forte de Boku no Hero também é como o Kohei tem uma habilidade de pegar quase que qualquer personagem que seja e quando ele decide trabalhar esses personagens, ele consegue. Pra você ver, lá na primeira temporada eu não dava a mínima pro Todoroki ou pro Ida, por exemplo, né? Mas quando eles brilharam na segunda temporada, eu fiquei alucinado lá no torneio da segunda temporada, né? Mesma coisa o Endeavor, que apareceu na segunda temporada, se eu não me engano, e só foi brilhar lá na quarta temporada. E com esses dois, o Shoji e o Koda, antes tarde do que nunca, sim! O meu sonho seria o Kohei ter tempo de fazer algo tão intenso quanto isso com todos os alunos da turma, né? Porque é uma turma, porra, quase que é uma história sobre a turma 1A e não só sobre o Midoriya. Então, naturalmente, eles também merecem um destaque ali, assim como os outros personagens também tiveram. Mas a essas alturas eu duvido que sobre muita oportunidade para todo mundo, né? Pode ser que a Uraraka provavelmente tenha um destaque muito bom, talvez a Momo ainda tenha algum destaque, mas fora isso, não acredito que vá fugir muito do núcleo principal dos heróis principais da turma 1A, né? Vamos torcer para que mais situações como essa ainda aconteçam e esse plot ainda não se concluiu, ainda tem que ver
como vai ser terminado, finalizado esse plot do Kurogiri, né? Que com certeza ele vai ouvir a voz dos heróis e não dos vilões, né? E isso pode ser que seja o baque para o Spinner realmente se sentir derrotado e finalmente reflita, porque ele também é um personagem que a gente já esperava, ou pelo menos a gente ainda espera, que realmente mude de lado no fim das contas e de alguma forma, quem sabe ainda consiga ter tempo para ajudar os heróis e ainda se redimir nessa reta final. Beleza, galera? Finalmente coloquei a leitura do mangá de Boku no Hero em dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final e não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, galera. Toda semana, se não toda semana, sempre vai sair vídeo de Boku no Hero, conseguindo atualizar vocês aqui dos últimos acontecimentos da reta final do mangá até que a história se encerre. Então aproveita para se inscrever se você ainda não for inscrito, beleza? Até a próxima, tchau!